Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Neste vídeo a gente vai falar sobre a descoberta do elétron. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre um importante experimento que foi desenvolvido em meados do século XIX e muito utilizado durante o século XX nas antigas TVs de tubo. E esse experimento, ou esse equipamento, é o chamado tubo de raios catódicos, que a gente pode ver aqui nessas duas imagens. Então, o tubo de raios catódicos ele é basicamente formado por um tubo de vidro. Esse tubo de vidro ele vai ter dois eletrodos, um eletrodo positivo, outro eletrodo negativo. E dentro desse tubo a gente tem vácuo, ou seja, dentro desse tubo a gente tem uma pressão muito baixa. Quando a gente aplica aqui uma tensão entre esses eletrodos da ordem de 20.000 volts, o interior do tubo começa a brilhar, começa a emitir luz. Então, na verdade, o que você tem aqui é um feixe de luz que sai de um dos eletrodos e vai até o outro eletrodo. Esse feixe de luz, uma das características interessantes dele é que se você aproximar um ímã desse feixe de luz, você consegue desviar esse feixe. Então, isso acontecia, segundo os físicos acreditavam, né, que esse desvio do feixe acontecia porque esse feixe nada mais era do que uma corrente de partículas carregadas. Então, se você estava tendo um desvio gerado por esse campo magnético do ímã, provavelmente esse feixe de luz era formado por partículas carregadas. Só que para provar que realmente você tinha partículas carregadas e ainda mais descobrir a carga dessas partículas, era necessário utilizar um campo elétrico e foi justamente o físico J. J. Thomson quem demonstrou que os campos elétricos eles também conseguiam desviar esses feixes no tubo de raios catódicos e que essas partículas que formavam esse feixe elas existiam em toda a matéria, todo tipo de matéria. Então não importava o material que era feito, os eletrodos, né, do tubo, sempre existiam essas mesmas partículas. Daí o Thomson sugeriu que essas partículas elas provinham de qualquer espécie de matéria, ou seja, tudo que tivesse massa, tudo que fosse matéria, teriam essas partículas em si. E aí o Thomson ele fez o seguinte experimento para descobrir quais eram as características dessas partículas que formavam esses feixes. Em 1897, ele realizou um experimento pioneiro e nesse experimento ele conseguiu determinar a razão carga-massa, ou seja, o valor da carga dividido pela massa do elétron. O elétron era justamente essas partículas que formavam o feixe do tubo de raios catódicos. Então vamos lá, como foi o experimento do Thomson? Aqui a gente tem um tubo de raios catódicos semelhante ao tubo que o Thomson utilizou. Nós temos os elétrons que estão sendo emitidos aqui pelo cátodo, corresponde a esse ponto C. Então aqui em C a gente tem o cátodo que emite elétrons. Esses elétrons eles passam pelos colimadores A e B, né, que vai fazer com que esses elétrons aqui saiam em linha reta. E quando eles saem daqui e chegam aqui na outra extremidade do tubo, eles vão excitar essa extremidade do tubo. Se você coloca um material aqui fosforescente, nesse material ele vai brilhar, por exemplo, quando essas partículas atingem o material na outra extremidade do tubo. E aqui essas placas D e E, você pode colocar campos elétricos ou um campo magnético que vai desviar a partícula. Então, dependendo da posição e dependendo do valor aqui do campo que você coloca, campo elétrico ou campo magnético, você pode desviar essa partícula para cima ou desviar essa partícula para baixo. Então, foi realizando esse experimento que o Thomson ele conseguiu determinar que essas cargas elas deveriam ter sinais negativos. Uma vez que quando o campo elétrico apontava para baixo, a carga era desviada para cima, e quando o campo elétrico apontava para cima, a carga era desviada
para baixo. Então, daí o Thomson concluiu que essa partícula deveria ter uma carga negativa. E aí, analisando o valor dessa deflexão sofrida aqui pela carga, né, ou seja, o desvio que a carga sofreu, analisando isso, analisando os valores dos campos elétrico e magnético que ele colocou aqui, aí o Thomson conseguiu determinar o valor da razão carga-massa do elétron. Vamos ver agora como é que ele fez isso. Então vamos imaginar que a gente tem uma carga elétrica, que essa carga vai passar entre essas placas e vai atingir aqui esse anteparo. Vamos colocar um campo elétrico entre essas placas. Esse campo elétrico ele aponta para baixo. E um campo magnético perpendicular ao campo elétrico e entrando no plano da tela. Nesse caso, quando isso acontece e a partícula passa na região entre as placas, vão surgir uma força elétrica. Essa força elétrica ela surge devido à presença do campo elétrico. E também surge uma força magnética nessa carga. Essa força magnética surge devido à presença do campo magnético. E o Thomson inicialmente ajustou esses dois campos, o campo elétrico e o campo magnético, de forma que a força magnética anulasse a força elétrica. Então a força elétrica era para cima, força magnética para baixo. Ajustando aqui os valores dos campos, ele conseguiu fazer com que essas duas forças tivessem o mesmo módulo, embora sentidos opostos, mas tivessem o mesmo módulo. Dessa forma, as forças sobre a carga na região entre as placas, força resultante, foi nula, e aí a carga ela consegue passar sem sofrer nenhum desvio. Então, nesse caso, vamos dizer que a partícula, né, a carga aqui, ela tinha uma velocidade inicial, que eu estou chamando de U. Na verdade, essa velocidade é uma velocidade apenas na horizontal, né? Então, supondo que a horizontal aqui é o eixo x, então ela é apenas uma velocidade ux. E nós podemos escrever, relacionar, na verdade, tanto a força magnética quanto a força elétrica, podemos relacionar essas duas coisas com a carga. Então, a força magnética ela é a carga vezes a velocidade da partícula, vezes o campo, enquanto a força elétrica ela é a carga vezes o campo elétrico. E como essas forças elas são iguais, né, o Thomson ajustou aqui esses campos para que essas forças fossem iguais, e U é a velocidade da partícula na ausência de deflexão, ou seja, quando as forças forem iguais, a gente vai igualar aqui essas duas expressões, e a partir disso nós encontramos que a velocidade U, que é a velocidade na direção, no sentido x aqui, né, na direção x, essa velocidade é igual a o campo elétrico dividido pelo campo magnético. Agora, se a gente desligar o campo magnético, manter só o campo elétrico ligado, aqui a gente vai ter uma deflexão da carga, a gente vai ter um desvio sofrido por essa carga, porque quando ela entrar nas regiões entre as placas, como tem agora um campo elétrico, somente um campo elétrico, então ela vai sofrer a atuação de uma força elétrica, essa força elétrica vai desviar essa carga para cima. Então aqui a gente tem a trajetória que a carga realiza, lembrando que essa força só age sobre a carga na região entre as placas. Então, na região entre as placas, essa carga é acelerada para cima, depois ela só continua o seu movimento para cima por inércia, mas sem nenhuma aceleração, tá? Na região aqui fora das placas. Ela só vai ter aceleração na região entre as placas. Vamos chamar agora a velocidade que ela tinha anteriormente Ux, a velocidade antes de entrar aqui na região entre as placas. Depois que ela entra, ela vai ganhar uma velocidade na direção Y. Só que essa velocidade na direção x, ela continua sendo a mesma em toda a trajetória. Tá? A partícula só ganha velocidade em y. Em x, a velocidade continua sendo constante. Então, quando ela entrou aqui na região entre as placas, ela sofreu a atuação dessa força, portanto, ela vai sofrer um desvio na região entre as placas. Esse desvio vertical sofrido na região entre as placas, vamos chamar esse desvio de y1,
esse desvio ela aconteceu na região X1, na região entre as placas. Depois, a gente vai ter um desvio aqui, vai continuar tendo um desvio na vertical, mas esse desvio ele é apenas pela inércia do movimento, né? Não vai ter mais nenhuma aceleração aqui. Então, o movimento aqui não vai ser acelerado. Isso vai gerar um desvio que eu estou chamando de Y2. E esse desvio ele ocorreu na região X2. Então, o desvio total vai ser a soma do desvio Y1 mais o desvio Y2. Então, enquanto a partícula está na região entre as placas, o desvio vertical vai ser Y1, portanto, Y1 é dado por essa expressão aqui, uma vez que entre as placas tem uma força atuando, então tem uma aceleração, portanto, o movimento é uniformemente acelerado, né? Ou seja, tem aceleração, mas a aceleração é constante. E eu posso escrever essa equação aqui do movimento uniformemente variado, movimento uniformemente acelerado. Então, y1 é igual a meio de AY T1 ao quadrado, onde AY é a aceleração que a partícula teve aqui na região entre as placas, e T1 é o tempo que ela levou para atravessar essa região entre as placas. Então, a aceleração vertical, a y, ela pode ser escrita, né, a partir da lei de Newton. Então, segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração, no caso aqui a força elétrica, que é igual a carga vezes o campo. Portanto, a aceleração ela é carga dividido por massa vezes o campo. E o tempo t, que é o tempo que levou para essa partícula percorrer essa distância x1, tempo t1, vai ser igual a T1 igual a x1 sobre o x. X1 é essa distância que a partícula percorreu entre as placas e o x é a velocidade horizontal da partícula, que é uma velocidade constante. Então, a partir desses dois resultados, substituindo essa expressão para T1 aqui nessa equação, nós obtemos que y1 é meio de Q sobre m vezes o campo, multiplicado por x1 sobre o x elevado ao quadrado. E como a gente está tratando de um elétron, né, com carga negativa, a gente vai substituir esse Q pela carga elementar, que é a carga de um elétron, que é simbolizada pela letra E. Dessa forma, nossa expressão para y1 é igual a meio vezes E sobre m, a razão carga-massa do elétron que a gente quer encontrar, vezes E, multiplicado por x1 sobre o x elevado ao quadrado. Agora vamos tentar determinar quem é y2. y2 é esse desvio que acontece aqui na região x2. Então, y2 nós podemos escrever como sendo uy vezes t2, onde esse uy aqui é a velocidade uy que a partícula tinha quando atravessou a placa. Então lembre-se, quando ela entrou na placa, a velocidade em y era zero. Mas aí ela começou a ser acelerada, com a aceleração em y, e aí quando ela saiu da placa, a velocidade em y foi uy. E aí, nessa região x2, essa velocidade permaneceu constante. E t2 é o tempo que a partícula levou, o elétron levou para sair daqui da região entre as placas e chegar no anteparo. Então esse é o tempo t2. O y nós podemos calcular utilizando a expressão da velocidade para o movimento uniformemente variado, né? Aqui, lembrando novamente que entre as placas o movimento é uniformemente variado. Então aqui a gente tem o y igual a aceleração em y vezes o tempo, t1, foi o tempo aqui entre as placas. A gente já calculou esse tempo t1, ele é x1 sobre o x, e essa aceleração a y a gente também já calculou, é a razão carga-massa vezes o campo elétrico. E t2, né, que é um movimento uniforme, velocidade constante, t2 vai ser igual a x2, que é essa distância, x2, dividido por o x, que é a velocidade da partícula em x. Lembrando mais uma vez que essa velocidade em x não muda, permanece sempre a mesma. Então, dessa forma,
a gente vai concluir que Y2 é igual a E, carga do elétron, vezes o campo, dividido pela massa do elétron. Isso aqui é multiplicado por x1 vezes x2, dividido por ux ao quadrado. Então, a deflexão total y vai ser a soma de y1 mais y2. Aqui está o valor de y1 que a gente encontrou. Aqui está o valor de y2, que a gente acabou de encontrar aqui. E, considerando que o x, como a gente já viu, é a relação, é a razão entre o campo elétrico e o campo magnético, fazendo essa substituição aí em x, nós obtemos essa expressão aqui. E a partir dessa expressão, se a gente isolar aqui a razão carga-massa nessa expressão, não vou fazer aqui, mas tem no material que eu vou disponibilizar para vocês, todo passo a passo matemático, tá? Então, isolando o valor da carga sobre a massa, a gente vai poder concluir que a razão carga-massa do elétron é igual a 2y vezes E, que é o campo elétrico, dividido por B ao quadrado, B é o campo magnético. Isso tudo dividido por x1, que é essa distância aqui entre as placas, mais 2x1 vezes x2, que é a distância das placas até o anteparo. E o y, só lembrando, né, é o desvio total sofrido pela partícula. Então, a partir dessa equação, o Thomson ele conseguiu determinar qual era o valor dessa razão carga-massa do elétron. Então, para isso, o Thomson ele só precisava de um voltímetro, de um amperímetro, para determinar os valores do campo elétrico e do campo magnético. E, além disso, ele só precisava também de uma régua para determinar os valores dessas distâncias, x1, x2, y1 e y2. E apenas com esses instrumentos, o Thomson conseguiu determinar o valor da razão carga-massa para o elétron. Hoje o valor que nós utilizamos é esse valor aqui, razão carga-massa do elétron, ou seja, a carga do elétron dividido pela sua massa é 1,76 vezes 10 elevado à 11ª coulomb por quilo. E o valor que o Thomson encontrou também foi um valor muito próximo desse valor que nós utilizamos atualmente. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.